Sabe aquela sensação de que tem algo estranho no ar? Aquela desconfiança de que, mesmo fazendo tudo certo, seguindo as regras, o jogo parece inclinado? Pois é, essa nossa análise é sobre isso. Sobre as regras não ditas de um jogo que a maioria de nós nem sabe que está jogando. Então, a grande pergunta que a gente vai explorar aqui não é sobre ser mais inteligente ou ter mais sorte, é sobre ter acesso a um outro tipo de informação. O que os ricos sabem que dá a eles uma vantagem tão absurda? E mais importante, por que esse conhecimento parece ser mantido em segredo? O caminho que ensinaram pra gente parece bem claro, não é? Primeiro, a gente estuda. Anos e anos. Depois, a gente se esforça, trabalha duro, bota toda a nossa energia naquilo. E claro, a gente segue à risca cada uma das regras. Faz tudo o que disseram que era o certo. Mas aí, no final, a conta simplesmente não fecha. Parece que tem alguma coisa fundamentalmente errada aí no meio. E essa sensação esquisita vem justamente da percepção de que, bem, algumas pessoas parecem jogar um jogo totalmente diferente. Um jogo onde os erros não significam o fim da linha, sabe? Onde os riscos parecem ter uma espécie de rede de segurança invisível. Ok, então vamos mergulhar de cabeça no primeiro grande mal-entendido sobre como a riqueza realmente funciona. E isso, olha, tá na raiz de quase toda a frustração que a gente sente. A explicação que a gente mais ouve por aí é essa, né? Ah, é simples, eles só trabalham mais duro. É uma resposta confortável que transforma o sucesso numa questão de mérito, de virtude moral. Mas será que essa ideia se sustenta quando a gente olha mais de perto? O contraste aqui é chocante. O mito diz que o sucesso vem direto do esforço. Só que a realidade mostra milhões de pessoas se esforçando pra caranga sem sair do lugar. A verdadeira alavanca não é a força bruta, mas sim a posição estratégica, o lugar de onde essa força é aplicada. E essa ideia de posição nos leva a um conceito que é chave para entender tudo isso. O jogo dos mais ricos não é o jogo do trabalho, é o jogo do controle. Essa tabela aqui resume a diferença de universos, é gritante. A maioria de nós vende o próprio tempo e por isso depende de um salário. Já os ricos, eles controlam ativos, coisas que geram um fluxo de dinheiro. Enquanto a mentalidade comum foca em como eu ganho mais, a outra mentalidade foca em como eu retenho, protejo e multiplico o que já existe. Não é uma questão de grau, gente, é um jogo completamente diferente. E isso nos leva a uma das verdades mais cruéis e silenciosas do sistema. O risco não é igual para todo mundo. Ele não é nada democrático. Pensa bem, para quem depende de um salário, arriscar tudo e falhar significa uma queda livre. O impacto é no chão, é direto, é duro e muitas vezes é definitivo, porque o erro custa absolutamente tudo que se tem. Agora, para quem tem um patrimônio, a queda é diferente. O fracasso não joga a pessoa contra o chão de cimento. Eles caem numa rede de segurança. É um lugar onde o erro vira aprendizado, não catástrofe. O que de fora parece coragem, na verdade, é proteção. E existe um nome técnico para essa vantagem toda: risco assimétrico. É a possibilidade de ter ganhos gigantescos com perdas limitadas e principalmente protegidas. Isso não muda só as decisões que uma pessoa toma. Isso redefine as regras do jogo para ela. E essa tal rede de segurança, ela é construída com uma coisa que muita gente confunde com dinheiro, mas que na real é fundamentalmente diferente. O foco dos ricos não é acumular dinheiro, que sobe e desce, é volátil. O foco é construir patrimônio. E patrimônio não é só um número na conta bancária. É uma estrutura, é um sistema projetado para durar e para trabalhar para o seu dono, mesmo quando ele está dormindo. Essa estrutura inverte completamente a nossa relação com o tempo. Para a maioria, o tempo é um inimigo. Ele desgasta, a energia acaba, o corpo cansa. Agora, para quem tem patrimônio, o tempo é o maior aliado que existe. Os ativos se valorizam, os juros compostos fazem a mágica deles e as oportunidades só aumentam. Ok, mas se tudo isso é tão fundamental, por que não se ensina na escola? Por que não é discutido abertamente em todo lugar? Bom, o silêncio tem um propósito. Porque admitir essas verdades quebraria a história mais conveniente de todas, a de que basta trabalhar duro. Admitir que o campo de jogo não é nivelado, que errar com uma rede de proteção muda tudo e que a tranquilidade vem da estrutura, não do salário, isso abalaria o sistema. É o silêncio que mantém tudo funcionando como está. E é muito importante entender uma coisa. O objetivo aqui não é dar uma fórmula mágica para a riqueza. Não é isso. O objetivo é clareza.
É a gente conseguir enxergar o tabuleiro de verdade e entender as regras reais do jogo. E ter essa clareza, nossa, pode ser libertador. O problema talvez nunca tenha sido a falta de esforço. O problema era estar jogando um jogo extremamente complexo sem nem ao menos conhecer as regras mais importantes. Depois de entender isso, é simplesmente impossível não se questionar, né? A pergunta que fica no final não é como eles conseguem, mas sim uma outra, muito mais profunda e bem mais reveladora. Por quê? Por que isso nunca foi explicado pra gente dessa forma?